Olá, meu nome é Luiz Roberto e uma vez mais aqui no nosso canal Espiritismo em Pauta eu vou apresentar um vídeo. Hoje eu vou falar sobre espiritismo e ectoplasmia. Esse é um dos trabalhos mais delicados que a espiritualidade processa através do ectoplasma e que é liberado pelos médiuns de efeitos físicos. O médium tem que ser de efeitos físicos. Nós todos temos, liberamos o ectoplasma, mas em quantidade muito miúda. O médium de efeitos físicos o faz de maneira abundante. Ele nasceu para isso, ele tem essa finalidade no campo da mediunidade. E por efeitos físicos nós podemos compreender então os efeitos provocados pelos espíritos no mundo fático em que nós vivemos, como emissão de sons, de imagens, luminescências, transporte de objetos e de pessoas, voz direta através da chamada garganta fluídica, materializações dos espíritos, materializam-se, intervenções cirúrgicas, entre outros. No passado era muito comum o rap. Quando a gente lê as obras do Kardec, tem um determinado trecho lá em que ele estava equivocado na análise de alguma coisa que ele estava estudando relativamente à codificação que ele estava elaborando, e os espíritos então batiam assim na parede ou na mesa, de dentro para fora, chamando a atenção dele, né? Esse problema foi solucionado, ele finalmente acabou compreendendo e corrigiu efetivamente o que precisava ser corrigido. Quem já leu a literatura espírita sabe da passagem da qual eu estou falando, né? Então, se alguém quiser ver alguma coisa sobre isso, Fatos Espíritas, de William Crook, Materializações Luminosas, de Ranieri, e também os livros do Dr. Paulo César Frutuoso. Aqui no Brasil, ele reside e trabalha no Rio de Janeiro, no lar de Frei Luís, se eu não me engano. Tem muitos livros que ele já editou e fala da sua experiência no campo da materialização, especialmente nos processos de cura, né? E desobsessão, inclusive. Ele fala, muito interessante. E para o espírita, é claro, o lugar ideal para um trabalho espírita de ectoplasmia, que é aquele do qual nós estamos tratando hoje, é aquele em que as criaturas se reúnam sempre sob as bênçãos de Jesus. O espiritismo é cristão, o espírita é cristão, e tem o edificante objetivo dos serviços de caridade, sendo o centro espírita, então, sem dúvida, o lugar institucionalizado para a realização desse tipo de trabalho. Eu peguei, para poder falar sobre esse assunto, eu peguei os conselhos do autor Ranieri, do autor espírita Ranieri, cujo livro eu recomendei ainda há pouco. São dicas que ele dá para que a gente possa organizar uma sessão de ectoplasmia, o desenvolvimento de um grupo de ectoplasmia, né? Ou seja, de efeitos físicos e materializações. São conselhos que propiciam naturalmente resultados positivos aos trabalhos. Esses conselhos, eles valem tanto para o grupo iniciante, para os grupos iniciantes, como valem também para os grupos que estão sedimentados na realização desses trabalhos, porque não se pode fugir dessas regras. Ter sempre, por exemplo, um ideal superior. O sujeito não vai se reunir, não vai fazer uma reunião espírita, seja de ectoplasmia ou qualquer outro, que não tenha um ideal superior de aquisição de conhecimentos e de exercício desses conhecimentos em favor de nós mesmos e do próximo. O grupo deve ter sempre um número invariável de participantes e ter pelo menos duas reuniões ou 2 sessões por semana. O grupo do qual meu pai participava, e do qual ele foi diretor por muito tempo, por décadas na verdade, eles tinham reuniões quintas e sábados. E uma vez por mês, os espíritos, depois de muito tempo, autorizaram que convidassem pessoas que não pertencessem ao grupo, para que pudessem participar desses trabalhos. E havia então um sábado por mês, não me lembro se o primeiro ou se o último sábado do mês, havia essa possibilidade, né? Quando o sujeito ele começa a participar desse grupo, por exemplo, de um grupo de desenvolvimento de ectoplasmia, ele tem que ter uma frequência permanente, faltar só por força maior, assim, em casos extremos. Então ele vai consciente de que ele precisa estar presente nos trabalhos. Se ele não estiver presente, começar a faltar, naturalmente ele será substituído, né? O início do trabalho sempre na hora certa, por exemplo, os trabalhos espíritas habituais começam às 20 e terminam às 22. Esse é o tempo ideal, 2 horas de trabalho, começando às 20 horas, encerrando-se
efetivamente às 22 horas. Há que haver entre os participantes do grupo harmonia de pensamento e semelhança de pontos de vista, para que o psiquismo da criatura, muitas vezes descontente com uma coisa ou outra, não vá conturbar psiquicamente o trabalho. Nesse tipo de trabalho é muito comum e é necessário, né, a música, o canto, a prece, o que for possível, né? Hinos, tem grupos que tem 3, 4, 5 pessoas que formam um pequeno coral e que afinados naturalmente e que cantam alguma coisa durante a realização do trabalho. Nós utilizávamos e utilizamos ainda nos dias de hoje, para qualquer trabalho espírita, aquele conjunto de músicas chamado A Luz da Oração, é de Simonetti e Orquestra. Quando eu era garoto, eram 5 long plays, 5. Hoje em dia tem DVD, tem pendrive, é fácil você encontrar esse material e condensá-lo num pequeno armazenador, acho que é armazenador que fala, de dados, né? Como eu disse anteriormente, não se admite nos trabalhos que estão em desenvolvimento, nos grupos que estão em desenvolvimento, naturalmente pessoas estranhas, e raramente só ocorre quando os espíritos autorizam. Eu me lembro que na minha infância, por exemplo, eu participo desse trabalho desde criança, sempre participei desses trabalhos. Sempre que teve, o meu pai me levava, meu pai e minha mãe me levavam, meu irmão Calixto também. Os amigos da minha idade, que hoje também estão com a minha idade, os que não desencarnaram, eles também participavam como assistentes desses trabalhos. Me lembro que quando eu era adolescente, os espíritos começaram a realizaram algumas vezes trabalho para criança. Então os pais que tinham crianças, eu já era adolescente, levavam as crianças nesse trabalho para que eles assistissem então e tivessem contato direto com os espíritos desencarnados, materializados. Esse tipo de trabalho precisa sempre, aliás, qualquer trabalho espírita, né? Ter um dirigente rigoroso, um sujeito austero consigo mesmo, porém afetivo em relação ao conjunto, né? Com qualidades de espírito e sentimento elevado, a fim de conduzir o trabalho com sucesso. Todas as pessoas que participam desse grupo, tanto o grupo em desenvolvimento quanto eventuais convidados, devem se abster de carne, de alcoólicos, de tabaco ou de qualquer outro tipo de tóxico que venha de alguma maneira causar a poluição do ectoplasma. Ele precisa estar asséptico, limpo, né, higienizado, para poder realizar, para que os trabalhos possam ser realizados. Então, a ingestão desse tipo de alimento deve ser evitada. Muitos grupos não usam esse alimento ou esses tóxicos, né, o tabaco, por exemplo, ou até mesmo o alcoólico, no dia do trabalho. Mas o ideal, nós aprendemos com os espíritos e fizemos sempre assim, o ideal é que 72 horas antes a pessoa então se abstenha de ingerir carne, de tomar alcoólicos, de usar o tabaco ou qualquer outro tipo de tóxico, a fim de poder ter o seu organismo higienizado e poder fornecer, ainda que como assistente do trabalho, não como médium efetivamente do trabalho, o seu ectoplasma com qualidade, né? Esse tipo de trabalho é comum a leitura dos trechos doutrinários da literatura espírita, especialmente da codificação, um comentário bem conciso por cada um dos elementos que participam do grupo, a realização de preces curtas, porém afetivas, em relação somando isso com a música e com a harmonia psíquica dos médiuns. Então isso cria um ambiente realmente harmônico, na acepção da palavra, e assim o contato com os espíritos se torna mais efetivo, com boa qualidade, né? O número de pessoas presentes, no mínimo 6, no máximo não. O Ranieri considera ótimo 12 pessoas e no máximo 25, não ir além das 25 pessoas. Uma coisa que o Ranieri recomenda, isso eu acho bastante importante, é que as pessoas sentem sempre nos mesmos lugares, cada um na sua cadeirinha, formando aquela corrente horizontal, né? Aquela primeira corrente do trabalho, e cada um sente-se sempre no mesmo lugar, porque o médium ele tem as suas características fluídicas próprias e ele vai deixando aqui naquele lugar, vai sedimentando naquele lugar, vai depositando, por assim dizer, naquele lugar o quantum das suas características. Cada médium então forma um anel, ou um elo, melhor dizendo, o elo é melhor,
um elo, melhor dizendo, formando então a corrente fluídica. Me lembro que num grupo já bem desenvolvido, já que produzia trabalhos encantadores, um dia eu fui lá, meu pai me levou, eu era garoto também, e fui com a dona Iracema também. E eu me lembro que na primeira fileira, assim, onde sentavam-se os médios principais do trabalho, o pessoal do grupo, né, do trabalho, o pessoal assíduo, tinha uma cadeira vazia. E o espírito já estava materializado, o irmão André já estava materializado. E então ele bateu com a ponta da unha assim, da unha assim na cadeira, e disse assim: cadê o fulano? Por que o fulano não está aqui? E o fulano estava lá, mas estava sentado lá no meio do salão, ou lá atrás. O salão não era muito grande. Ele tem que estar aqui, né? E chamou a pessoa. E o trabalho é feito totalmente no escuro, não tem iluminação nenhuma. E a pessoa com dificuldade então foi pedindo licença para um, para outro, foi vindo, chegou e assumiu a sua cadeira. E ele disse: agora sim a corrente está fechada. Né? Não sei por que cargas d'água o sujeito estava sentado fora do seu lugar naquele dia, né? Realmente eu não sei. Eu era garoto, ia lá meus 17 anos, 16, 17 anos, era garoto, né? E adolescente, e não sei o motivo, mas isso aconteceu. Então fica aqui como exemplo de que as pessoas devem sentar-se sempre no mesmo lugar e que a sua ausência faz falta, né? Deve haver sempre uma cabine para os médiums, para o médium principal e os médiums de apoio. Essa cabine geralmente ela é isolada do salão, ela tem grades, como grade de cela, ela é trancada, os médiums ficam lá dentro algemados, com uma bandagem nos olhos, e ficam lá até que o trabalho se encerre. Quando o trabalho se encerra, então o dirigente do trabalho sempre convida uma ou outra pessoa para ir lá, libertar os médiums, né? Ver se está tudo fechadinho, abre a cela, abre as algemas, tira a bandagem. Aí nessas alturas os médios já estão despertos. Isso é feito para evitar eventual alegação de fraude na realização desse tipo de trabalho. E é bastante seguro para o médium também, que fica ali, de certa forma, protegido, né? Então a cabine é bastante importante. Recomenda-se então, inclusive, não contar aos médiums, especialmente o médium de transe, o médium principal e também os seus colaboradores diretos ali, médiums de apoio, não contar a esses o que se passa durante o seu desenvolvimento, até porque a maioria dos médios adormece. Então não contar para eles o que se passa. E depois que eles tiverem desenvolvido o trabalho produzindo com qualidade, aí então ouvir a opinião dos espíritos a esse respeito, se for o caso, contar, né? Mas esses são apenas uns poucos itens, mas itens principais, na verdade, para a organização de uma sessão de ectoplasmia que envolve efeitos físicos diversos e materializações. E com essa base, ou com essa relação, por exemplo, os trabalhos poderão ter o seu início e curso até que as próprias entidades venham por voz direta ou materialização no próprio trabalho, em desenvolvimento, dar orientação ainda mais segura para se alcançar os objetivos do grupo. Eu mesmo participei, só para encerrar, participei de um grupo durante décadas, um grupo de jovens desde a minha juventude, desenvolvendo esse tipo de trabalho. Tivemos poucas manifestações físicas dos espíritos, porque nós não tínhamos, na época, um médium de efeitos físicos. E esse médium de efeitos físicos precisa, sim, estar presente, sem o qual a produção ectoplásmica pelos demais é muito miúda e não alcança grande sucesso no campo dos efeitos físicos. Agora, quanto à questão nesse tempo que nós passamos, o conhecimento adquirido foi bastante bom, o nível de relacionamento foi bastante bom, se mantém até hoje entre a maioria de nós, do grupo, e também o tratamento espiritual. Todos nós obtivemos bastante sucesso no próprio tratamento espiritual, pela espiritualidade. Mas não alcançamos, naturalmente, a meta da qual nós estamos falando aqui nos dias de hoje, no vídeo de hoje, que é a produção incisiva, não sei se a palavra correta é essa, se o termo correto é esse, de manifestações físicas, como efeitos físicos diversos, que eu mencionei no começo do vídeo, e as materializações. É um assunto bastante interessante, eu gosto desse tipo de assunto, por isso eu estou trazendo para o vídeo. Pode ser que alguém goste também, né? E tire algum proveito, leia as obras que eu mencionei, tem tantas outras, na verdade. Mas é isso aí, curta, comente e compartilhe os nossos vídeos e vamos adiante.
sempre adiante.